Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o semeador da palavra do reino, ministro do Novo Testamento, cooperador de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado acerca de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange à escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, o Altíssimo falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Todo-Poderoso fala à sua igreja por seu Filho amado Jesus Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus santos apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Graças a Deus. Aleluia. Neste vídeo em especial prosseguiremos no seguinte tema: apesar de a primeira aliança ter sido anulada, inclusive sua escritura, porque os santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, a palavra pregar é um verbo, por isso, indicação. Onde é possível, no Novo Testamento, averiguar as ações dos apóstolos e demais obreiros em suas vidas e ministérios? No livro de Atos dos Apóstolos. Por isso, nestes últimos vídeos, temos observado, investigado, pregação após pregação constante daquele livro sagrado. Para quê? No propósito de elucidar por que os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura, apesar de a anterior aliança ter sido anulada. Mas temos advertido, e não custa lembrar, que para entendermos por que eles fizeram isso, é necessário antes averiguar para quem eles citaram tais textos
e para que o fizeram. Dessa forma, uma a uma das pregações apostólicas de demais obreiros tem sido investigada. E neste vídeo investigaremos a 14ª pregação relatada no livro de Atos dos Apóstolos, a qual se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 25 e 26, que diz: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, atenção, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, este texto, ele é revelador. Ele não pode passar desapercebido. É um texto que relata o ministério de São Paulo e São Barnabé, na cidade de Antioquia, entre os gregos. Nesse texto é possível observar que durante um ano, aqueles dois santos pregadores do Evangelho se reuniram na igreja localizada naquela cidade e o texto se limita a dizer ensinaram. Talvez você possa me perguntar, pastor, ok, o texto diz ensinaram, mas nessa passagem é possível investigar, conferir o que eles ensinaram? Sim, basta nós lermos o texto com atenção. Uma vez que no verso 26 diz, tendo encontrado, São Barnabé encontrado São Paulo, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Atenção agora, em Antioquia foram os discípulos. O que são discípulos? Aprendizes. Esse é o significado da palavra discípulo. E o texto continua. Em Antioquia foram os discípulos, os aprendizes, pela primeira vez chamados cristãos. Quer dizer, sobre o que aquela numerosa multidão de discípulos, de aprendizes, sobre o que eles aprenderam durante um ano de ensinamento? Sobre Cristo. Tanto que o texto enfatiza que naquela cidade, pela primeira vez, os discípulos, os aprendizes, passaram a ser chamados pelos povos de cristãos, que significa pequeno Cristos. Quer dizer, aquele povo, aquela numerosa multidão aprendia sobre Cristo, sobre Cristo. Discípulo de Cristo aprende sobre Cristo. Isso é possível conferir, por exemplo, em João, aleluias. Olha o que consta do livro de João, no capítulo 8, glória a Deus, nas maiores alturas. Aleluias. Verso 31 de João, capítulo 8. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, para Cristo, para o próprio Salvador, discípulo dele é aquele que permanece na sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, que é o Evangelho, de Mateus a Apocalipse, sereis verdadeiramente meus discípulos.
Ressalte-se que, se há verdadeiros discípulos, há falsos discípulos. Mas Cristo nos deixou um indicativo seríssimo para identificarmos os verdadeiros discípulos dele. Qual seja, discípulo de Cristo é aquele que permanece na sua palavra. Aqueles que permanecem na palavra da anterior aliança, esses são discípulos de Moisés. Não foi exatamente isso que a liderança judaica disse ao cego de nascença? Quando um cego de nascença curado por Cristo explicava como o Senhor fizera o milagre? Vendo a insistência daquela liderança judaica religiosa em perguntar sobre o ocorrido, ele disse, o cego de nascença lhes disse: quereis vós ser discípulos dele? Ao que foi replicado com as seguintes palavras: discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Se discípulo de Cristo é aquele que permanece na palavra de Cristo, por outro lado, discípulo de Moisés é aquele que permanece na palavra de Moisés, a lei. Caro espectador, você é discípulo de Cristo ou de Moisés? O povo de Antioquia era discípulo, aprendiz de Cristo, tanto que receberam o nome de cristãos. E como todo cristão, aquele que se diz cristão deve permanecer exclusivamente na palavra de Cristo, para ser identificado, sem sombra de dúvida alguma, no mundo espiritual como sendo de Cristo, discípulo de Cristo. Necessário se faz permanecer na palavra de Cristo. Mas prossigamos em 1 Coríntios, capítulo 11, aleluias, verso 23. Veja a ligação dos discípulos, dos aprendizes de Cristo, aleluia, com a nova aliança, com o evangelho, com o anúncio de Cristo, com uma mensagem que destaca a obra, a pessoa, os ensinos de Cristo. Isso é possível conferir, por exemplo, na Escritura que trata acerca da Santa Ceia. Sim, acerca da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. São Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Ele não disse: este cálice faz parte da nova aliança. Não, este cálice é a nova aliança. O cálice que representa o sangue de Cristo que seria derramado no Calvário é uma alusão ao fato de a nova aliança ser inaugurada com o sangue de Cristo. Aleluia, diferentemente da anterior aliança que foi inaugurada com sangue de animais. Verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Discípulo de Cristo tem em sua mente, no seu coração, claro, compreendido que na nova aliança inaugurada com o sangue de Cristo no Calvário, o tema central é a pessoa de Cristo e a palavra sobre Cristo. Todas as vezes que bebedes este pão
comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais o quê? Anunciais o quê? Anunciais o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Glória a Deus nas maiores alturas. Eis aí o tema central da mensagem de quem é discípulo de Cristo, como está em Atos capítulo 11, verso 25 e 26. Aqueles que são discípulos de Cristo, que são cristãos, permanecem na palavra de Cristo, aleluia, cujo foco é a obra de Cristo, é a pessoa de Cristo, são os ensinos de Cristo. O próprio Salvador, segundo São Paulo, ao descrever a Santa Ceia, disse, aleluia, glória a Deus, fazei isto, comerdes este pão, aleluia, beberdes esse cálice, fazei isto em memória de mim. É dessa pessoa, aleluia, que se deve lembrar na mensagem, na pregação do Evangelho, por parte dos discípulos de Cristo que anunciam a mensagem do Senhor. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, os discípulos de Cristo, os verdadeiros discípulos de Cristo, aleluia, aqueles que permanecem na palavra de Cristo, seu Evangelho, têm compromisso com seus ensinos, com a divulgação dos seus ensinos, com a promoção da pessoa de Jesus Cristo, porque esta é a aliança inaugurada com o sangue dele. Por isso, sua obra, seus ensinos, sua pessoa serão objeto da pregação dos verdadeiros discípulos cristãos. Aleluia! Seja aos ouvidos dos judeus, seja ao ouvido dos gregos, o tema central dos verdadeiros discípulos de Cristo são os ensinos, a obra e a pessoa de Cristo. Seja qual for o seu Deus, seu ministro, aleluia, seu templo sagrado, seu profeta, suas obras religiosas, seu livro sagrado, com todo o respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus. Venha crer em Jesus, no seu livro sagrado, o Evangelho. Venha se tornar verdadeiro discípulo dele, permanecendo apenas, aleluia, no Evangelho da graça de Deus. Porque agora o que vigora é a aliança inaugurada com o sangue do Cordeiro. Amém? Graças a Deus.